Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus esteja conosco esta manhã. Estamos dando início mais uma vez a um culto de escola dominical, fazendo a parte devocional esta manhã. E você, irmão e irmã que está nos acompanhando nesse momento, nós vamos iniciar com a oração. Logo depois estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus e louvando ao nome do Senhor. Nós hoje teremos a ceia do Senhor. Estamos fazendo a ceia no primeiro domingo pela manhã e também no terceiro domingo pela manhã. Então, esses 2 dias estão estabelecidos para fazermos a ceia do Senhor. Antes, quando estávamos com o culto à noite, fazíamos no primeiro domingo à noite e no segundo domingo pela manhã. Mas agora, devido à igreja estar abrindo apenas pela manhã, por enquanto, nós estamos fazendo a ceia no primeiro domingo e no terceiro domingo. Então não esqueça, nos acompanhe, ore, rogue ao Senhor pela sua graça e pela sua misericórdia nesses dias. É um momento importante de comunhão, momento de unidade, momento de renovação do nosso coração, da nossa alma, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, estejamos orando nesse momento, logo depois fazendo a leitura da palavra de Deus. Vamos todos orar. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, louvado e bendito seja o teu santo nome. Exaltado e louvado sejas tu, Senhor, Rei dos céus e da terra. Ó Pai querido, nós te louvamos na beleza da tua santidade, te damos graças pela semana que passou, pela providência, Senhor, do pão de cada dia cada um de nós. Te agradecemos pela nossa vida no dia de hoje, por mais um milagre, Senhor, que tu tens concedido de nos dar vida neste dia, neste domingo, dia do Senhor, dia do ajuntamento solene do seu povo. Mesmo distantes, mas estamos juntos em comunhão e unidade para adorar e louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nos ajuda essa manhã, nessa devocional, no momento da palavra, no momento da ceia do Senhor, no momento dos estudos. Ó Deus, faz tudo segundo a tua vontade, soberana vontade. Nos orienta, nos direciona, ilumina a nossa mente e o nosso coração. E perdoa, Senhor, os nossos pecados, para a glória de Jesus Cristo. Nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Nos acompanhe, por favor, na leitura da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, e acompanhe a leitura do versículo 30 ao versículo 32. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, do versículo 30 ao versículo 32. Você que está em casa, abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra do Senhor, e logo depois estaremos louvando o seu santo nome. Ezequiel, capítulo 18, do versículo 30 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, porque morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei, diz a palavra do Senhor. Amém. Que a sua palavra encontre guarida no nosso coração, para podermos estar adorando e louvando o nome do Senhor. Vamos louvar com 2 cânticos. Um deles está relacionado à ceia do Senhor, na qual faremos daqui a um pouco. Mas vamos louvar a Deus todos juntos.
Vamos louvar o nome do Senhor com esse cântico.
vamos passar o momento da palavra de Deus. Você que está em casa, abra sua Bíblia. Vamos fazer uma oração antes. Eu quero pedir a irmã Micaela que vem aqui e faça uma oração. Pegue o microfone, faça uma oração para que o Senhor nos abençoe na sua palavra, nos oriente, nos direcione, que todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento possam sim estar sendo abençoados pela palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia que Tu nos permitiste estar na Tua presença, Senhor. E agradecemos, Senhor, por cada irmão que chegou aqui hoje, Senhor, na igreja, Senhor. E também te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um que está nos acompanhando, Senhor, pelas redes sociais. Senhor, nos abençoa, abençoa a vida dos que estão nos acompanhando, nos abençoa e nos guarda, Senhor. Ilumina nossas mentes para aprender cada dia mais sobre a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa, é isso que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu vou retirar a máscara, mas eu estou num ambiente controlado. Os irmãos que estão aqui presentes comigo estão distantes, muito distantes de mim, o mínimo aqui uns 3 metros, e outros irmãos estão mais distantes ainda, então não há nenhum risco de nossa parte de estarmos colocando alguém em alguma situação complicada. A mensagem pregada sempre, ela, com a máscara, nos falta muito fôlego quando a gente está falando e está louvando. Então, nós estamos fazendo isso com toda segurança. Muito bem, mesmo assentados, abra a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, apenas o versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29. Mesmo assentado onde você está, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Assim como também na sua casa, você que está no seu lar, com toda a reverência à palavra do Senhor, diz assim a palavra de Deus. João 1, 29. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida e que nos ilumine a mente e o coração para podermos contemplar as maravilhas da lei do Senhor. Queridos irmãos, apesar de estarmos cientes de que a cruz de Cristo ela é, assim como seu sacrifício, o centro da nossa fé, nós muitas
muitas vezes não nos esmeramos ou não nos dedicamos para entender e aprender sobre a natureza e os benefícios do sacrifício do Senhor Jesus Cristo para a vida da igreja. Então, existem músicas, cânticos, como por exemplo, onde toda a igreja por muitas vezes canta: sim, eu amo a mensagem da cruz. Está aí a frase de um hino do nosso novo cântico. Nós dizemos, proclamamos que amamos a palavra do Senhor por meio da mensagem da cruz, mas muitas vezes passa despercebido pelos nossos olhos, pelo nosso entendimento, o conteúdo precioso e profundo dessa mensagem. E aqui o texto do apóstolo João, essa manhã, vai nos ajudar a compreender melhor qual a finalidade, o objetivo e que resultados tem trazido para a igreja a morte de Cristo, a cruz de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse ensino, essas palavras aqui do apóstolo João, ela vai acabar por lançar luz e entendimento sobre esse benefício de Cristo para a sua igreja. Então nós precisamos estar pensando nos valores eternos, pensando no que Deus já fez na eternidade, quando permitiu dentro do plano eterno que houvesse cruz, e houve cruz, e essa cruz ela foi de fato não só na eternidade, mas ela foi na prática realizada na história da redenção, na história que Cristo, quando vem à terra e tem os seus 3 anos de ministério, durante esse período ele prega a palavra de Deus, ele proclama o evangelho da salvação, e no final tem a cruz, tem o sacrifício vivo do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o apóstolo João expressa aí está, logo depois até que ele batiza Jesus lá no Rio Jordão, e os discípulos que o seguiam agora deixariam de segui-lo, e ele aponta para aquele que deveria ser seguido, que é o Senhor Jesus Cristo. Ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele que vocês têm que seguir. Então essa expressão do apóstolo João, aí está o Cordeiro de Deus, é a resposta divina sobre a pergunta, por exemplo, quando nos lembramos de Isaac, quando seu pai vai levar para o holocausto, para imolar, lá em Gênesis 22:7, a pergunta daquele menino para seu pai é: pai, onde está o cordeiro, onde está o sacrifício, o holocausto, onde é que ele se encontra? Nós já pegamos aqui o martelo, pegamos a lenha, nós juntamos tudo aquilo que é necessário para o sacrifício, mas falta o cordeiro. Então aqui está a resposta para o cordeiro que seria necessário para o sacrifício. É João dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus. Foi necessário esse cordeiro para o sacrifício por conta da desobediência do homem, porque o homem ofendeu ao Senhor com o seu pecado, e a justiça divina ela só podia ser satisfeita com um sacrifício perfeito, e esse sacrifício perfeito nós vemos aqui no texto que é o Senhor Jesus Cristo. Faltava um cordeiro, então Isaac teria naquele momento que ser morto sobre o altar. Ele era o cordeiro apontado, e esse cordeiro que, como Isaac servia ali para ser sacrificado, ele já apontava, aquele ato ali no Antigo Testamento, ele já apontava para Cristo. É como se Deus tivesse dito, assim como o pai de Isaac: eis o cordeiro. Então Abraão tinha dito: olha, eis o cordeiro, está aqui, cordeiro é você, não é? E Deus disse para com Jesus Cristo: eis o cordeiro, você é o cordeiro, você vai ser o sacrifício por amor daqueles que precisam ser salvos. Então, se Jesus não viesse, se Jesus não tivesse vindo à terra, o homem teria que pagar essa dívida com Deus, mas de fato a dívida seria impagável, porque homem nenhum teria condições de satisfazer a ira de Deus contra o pecado. Então, da parte do homem seria impagável, certamente nós sofreríamos a condenação eterna. Por isso a expressão do apóstolo João aqui:
eis o Cordeiro de Deus, aí está o Cordeiro de Deus. Essa foi a melhor notícia da história da humanidade que o homem podia ter recebido. Foi a melhor notícia para a nossa vida, como esperança para que pudéssemos ter a vida eterna e a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo João já começa nos ensinando aqui essa expressão que dá profundidade à essência do que foi e do que é a mensagem do Evangelho e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Eis aí o Cordeiro de Deus, aí está o holocausto, aí está o sacrifício. E claro, a expressão do apóstolo João em dizer que aí está o Cordeiro de Deus, nós nos reportamos aqui ao próprio Cordeiro agora, ao próprio objeto de sacrifício. Quem é o objeto de sacrifício? O Senhor Jesus Cristo. E para entender a profundidade também dessa expressão, nós precisamos voltar um pouco aos dias de cativeiro lá do Israel no Egito, quando Deus ordenou as seguintes palavras: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas. Assim a comerão. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então está aqui o relato de Êxodo capítulo 12, nos versículos 3 a 8 e também 12 a 13 de Êxodo 12. Então a ordem do Senhor aqui é sobre o objeto do sacrifício. O que é que esse povo tinha que fazer naquela época, quando o anjo do Senhor, o anjo da morte, passaria pelo Egito e iria até as casas onde estavam também os hebreus, porém com uma única diferença: os umbrais das casas dos hebreus estavam com a marca do sangue daquele cordeiro que havia sido imolado. Então por ali o anjo passaria e entraria nas demais casas, certamente as casas dos egípcios, e por todo o Egito ele entrou e toda a criança perdeu a vida naquela noite. Então, o chefe da família aqui deveria escolher o seu cordeiro, cujo sangue daria proteção aos membros da família. E aí nos reportamos, claro, a Jesus. E Jesus não é apenas um cordeiro pascal para essa época, mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o escolhido do Senhor, aquele que morreria para com seu sangue livrar a morte dos membros da família de Deus. Mas não apenas da família daquela época, no Antigo Testamento, do povo de Israel, mas sim nós devemos estender o entendimento que esse Cordeiro é o Cordeiro de Deus que tira o pecado meu, seu, o pecado do mundo. O seu sacrifício foi suficiente para salvar toda a humanidade, mas ele se aplicou eficientemente, com eficiência, a salvar aqueles que foram chamados pelo Senhor. Então, quando João começa no início dizendo eis, está ligada a expressão do Cordeiro, e o Cordeiro é Jesus Cristo. E quando ele fala do Cordeiro aqui, ele também vai nos lembrar do que se passou aqui em Êxodo 12, quando a ordem de Deus foi para que o chefe da família
família, juntamente com os seus, separasse esse cordeiro, o matasse e tirasse o sangue e passasse nos umbrais para que o povo de Israel fosse salvo. Então, claro, isso vai significar para nós hoje de que o sangue do cordeiro nos livrou de todo o pecado, nos purificou de todo o pecado da desobediência de Adão, que nos levava à morte eterna, que nos levava a perdermos de fato a comunhão com Deus para todo sempre. Esse sangue nos livrou, esse sangue nos salvou, esse sacrifício, ele remiu a cada um de nós dos nossos pecados para todo sempre. O que muitas vezes oramos, que talvez alguém pergunte, então pastor, como é que eu faço para orar? Eu peço perdão pelos meus pecados, aquele que foram em Adão, aquele de Adão foi perdoado, aquela desobediência de Adão, no primeiro Adão que desobedece, nós somos restaurados e remidos no segundo Adão, no qual a Bíblia diz que era Jesus Cristo, agora o Adão perfeito, o homem perfeito, Deus que nos trouxe a paz. Então, nós temos que ter esse entendimento, para que eis aqui o Cordeiro, e hoje, como dia de ceia, como momento da comunhão com o Senhor, da renovação da nossa fé, das nossas forças, da nossa alma, nós temos diante de nós, sobre essa mesa, o Cordeiro de Deus. Claro que não literalmente, mas o Senhor Jesus Cristo em Espírito faz parte conosco de estarmos em comunhão com o Senhor nesse momento. Então, eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E quem é o Cordeiro de Deus? É aquele que foi imolado e foi morto na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E o que é que ele faz? Esse ato levou ao quê? Justamente o que João vai completando aquilo que ele leu, aquilo que ele nos fez ler no seu texto. Ele diz que esse Cordeiro, eis o Cordeiro, aí está Jesus Cristo, ele é o quê? É aquele que tira o pecado do mundo, é aquele que tira o nosso pecado. Então, o efeito da morte desse Cordeiro é retirar de nós o pecado que nos condenava para a vida eterna. E tirar aqui, a expressão que o apóstolo João usa no texto, é fazer sair, é arrancar, extrair, como que você puxa uma planta com toda a sua raiz, sem deixar nenhuma parte dessa raiz na terra. Você tira de fato de uma vez por todas. Então o sacrifício de Cristo retirou de nós o pecado da desobediência que começa em Adão, e aí esse pecado que nos levaria à morte eterna, ele é perdoado. Durante a nossa vida cristã, durante a nossa caminhada na terra, nós sim precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Agora, os nossos pecados que nos afastam de uma vida santa, os nossos maus pensamentos, as más palavras, as más obras, temos que mortificar o homem velho dentro de nós, nos revestir do homem novo. Então, esse é o entendimento que temos para o pedido de perdão pelos nossos pecados durante a nossa vida cristã. Mas não aquele que Jesus, de uma vez por todas, quando disse que estaria consumado, esteve consumado, aquilo que ele fez na cruz do Calvário, por esse nós não seremos mais condenados. E aqui a expressão é justamente essa, trazer a ideia. O apóstolo João usa a palavra de que ele tira, trazer a ideia de fazer sair, de arrancar, de extrair, de levar embora, de remover esse pecado de junto de nós, afastar de nós de uma vez por todas. Então, é carregar esse pecado sobre ele, como assim ele o fez, e levar embora. Não estamos mais condenados por esse pecado. Então, o sangue do Cordeiro, ele é eficaz para livrar da morte o primogênito dos israelitas, o que lemos lá em Êxodo 12. Então, pela manhã, logo depois de todo esse relato aqui, o que nos fala Êxodo é que pela manhã entre os egípcios não havia casa em que não houvesse um morto. Veja, aonde estava o sangue havia vida. Onde estava o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, havia vida. Aonde não estava o sangue de Cristo, havia morte. É o que diz Êxodo 20,
versículo 30. O sangue, uma coisa interessante e extremamente importante aqui para nós, é que não precisou nada além desse sacrifício. O sangue do Cordeiro bastou. Não podemos ter em mente de que Cristo não é suficiente, precisa de mais alguma coisa para a salvação. Não precisa. Cristo é suficiente. O Evangelho é suficiente. O sangue do Cordeiro vertido na cruz de Calvário é suficiente. Não precisa de mais nada. Não precisamos acrescentar mais alguma coisa à nossa salvação. Não é necessário obras. Não é necessário invenções. Apenas o sangue do Cordeiro bastou. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 28, ele disse que para que a morte não tocasse nos primogênitos dos israelitas, aí foi necessário o sangue estar nos umbrais das casas, para que o anjo da morte, quando passasse, não tocasse na vida daqueles que eram o povo de Deus. Então, o sacrifício de Cristo nos livra e nos livrou da morte eterna. Bastou esse sangue e nós estamos completamente livres de uma eternidade distante do Senhor. O apóstolo João usa aqui a expressão, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus, e aponta para quem é que está ali diante daqueles discípulos, que é Cristo, e ele trata ele como Cordeiro. Ele é o objeto do sacrifício. E qual é o resultado desse sacrifício e daquilo que foi feito? É tirar o pecado, tirou o nosso pecado. E a expressão que tira o pecado, ele está apontando aqui para a morte substitutiva do Cordeiro, ou seja, Jesus foi para a cruz no nosso lugar. Ele nos substituiu. Nós não poderíamos tirar o nosso pecado. Nada além de Cristo poderia tirar o nosso pecado. E a mesma palavra tirar aqui é utilizada por Paulo, o apóstolo Paulo também, para indicar que a dívida com Deus ela foi cancelada na cruz. Quando ele escreve lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Olha, fantástico aqui a aplicação do apóstolo Paulo na relação daquilo que foi retirado de nós, que foi o pecado, por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Então, nós fomos substituídos pelo Senhor para que o nosso pecado fosse cancelado, a dívida fosse cancelada de uma vez por todas. Aquilo que estava contra nós, as ordenanças da lei que estavam contra nós e que nos era prejudicial, foi removida inteiramente, mas foi transferida para Cristo, cravando em seu coração na cruz do Calvário. Ao tirar o pecado, tornou-se dívida aqueles que morreram, aqueles que por que Cristo morreu. Quando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário retira esse pecado, deixa a mim e a você agora sem aquela dívida que nos condenava para toda a eternidade. Então, a base para isso está lá na profecia do profeta Isaías, capítulo 53, no versículo 11, aonde ele diz: ele, Jesus Cristo, com ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então Jesus pôde contemplar o seu trabalho, o seu penoso trabalho de vir a esse mundo e de pregar o Evangelho, e claro, com o objetivo final do mandamento do Pai, que era dele ir à cruz do Calvário, nos substituir e com sua vida pagar a nossa dívida. Ele vê esse fruto maravilhoso do penoso trabalho que foi a nossa remissão, a nossa regeneração, e a alma dele ficou satisfeita, diz o Senhor. Esse pecado ele é tirado não só da nossa vida, não só da vida daqueles que se rendem a Jesus Cristo,
mas esse pecado, como a expressão do apóstolo João aqui, é retirado do mundo como um sacrifício suficiente para todo mundo e eficiente para aqueles chamados por Deus. Então, considerando aqui a finalidade e o resultado da morte do Cordeiro, cabe uma pergunta sobre a extensão aqui da palavra mundo, que muitas vezes alguns vão pregar a salvação universal, o universalismo, né? Então, se formos pensar nessa palavra mundo aqui, ela significando como de toda a humanidade, sem exceção alguma, de homem ou mulher, então o pecado de toda a humanidade, sem exceção, foi tirado. Toda a humanidade estaria justificada diante de Deus, mas de fato toda a humanidade não está justificada diante de Deus. Só aqueles por quem Cristo morreu, por aqueles a quem Ele justificou. Na oração sacerdotal, em João 17, o Senhor vai expressar isso com muita clareza. Se nós vermos lá a intercessão dele por aqueles a quem Deus deu a Ele, e não por todo mundo. Pois é muito provável aqui, quando lemos esse texto, que mundo aqui, da parte do apóstolo João, esteja se referindo àqueles do mundo, mas àqueles por quem Cristo morreu. E claro, nós vamos praticamente e rapidamente nos lembrar da doutrina da morte substitutiva de Cristo. Ela se mantém em pé quando entendemos o que o apóstolo João está nos dizendo. Começando pela primeira Páscoa, irmãos, nós vemos que o sangue do Cordeiro foi designado para salvar todos, mas somente, é só lembrar aqui no Antigo Testamento, quando você lê Êxodo 12, veja, o sangue foi para todos, mas todos quem? Os primogênitos dos judeus, e não de todos os moradores do Egito. A relação é muito clara do que Deus manda fazer com o sangue nos umbrais para a salvação do seu povo, e não de todo o Egito. A mesma coisa na palavra mundo usada pelo apóstolo João com relação à morte de Cristo, a sua substituição foi por aqueles a quem o Pai deu a Ele, não por todo mundo. Paulo ensina que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras Sagradas, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse nós, essa expressão nós que ele usa no texto, não significa todos os homens sem exceção, mas fica muito claro aqui da parte do apóstolo Paulo, quando ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, para nos arrancar, né? Desraizar, nos tirar da terra como uma planta, completamente pela raiz. Fazendo isso, nos tirando do mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. É o que o apóstolo fala em Gálatas 1:4. Nós precisamos entender esse contraponto aí desses crentes no mundo, que é preciso saber e ter a certeza daquilo que Cristo fez por você. Nós precisamos considerar ainda o que Tito se referiu, assim como Tito se referiu à obra de Cristo, dizendo que Ele a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Veja, um povo exclusivo, não toda a humanidade, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Está lá em Tito 2,14. Por isso, irmãos, nós precisamos considerar a morte de Cristo foi substitutiva. Ele foi à cruz no meu e no seu lugar. E essa substituição, ela foi extremamente eficiente, no sentido de que tirou o pecado daqueles por quem Ele morreu. E que a palavra de Deus, em vários textos aqui, limita esse efeito da morte de Cristo aos eleitos. Até porque se Ele tivesse morrido por todos, por que é que todos não são salvos? Porque muitos rejeitam, porque muitos não se rendem aos pés do Senhor, porque muitos não confessam o seu nome. Mas Ele faz isso por aqueles que amou. Nós precisamos entender essa limitação, o efeito da morte de Cristo a esses eleitos. Precisamos
crer, ter a convicção que Jesus não morreu de fato pelos pecados de toda a humanidade, mesmo que o seu sangue seria e é suficiente para cobrir multidão de pecados, mas a eficiência foi por aqueles por quem ele morreu. Por outro lado, sendo a morte de Cristo extremamente eficaz, e essa morte alcança plenamente o resultado desejado. Não foi falho esse sacrifício, não foi limitado e nós precisamos fazer alguma coisa para completar a nossa salvação. O que ele fez não necessita das nossas forças, da nossa obra, do nosso intelecto, de um desejo bom que possa vir da nossa parte. Tudo foi feito por ele, para ele e exclusivamente por ele. Por isso nós precisamos entender, guardar no nosso coração que não devemos jamais morrer de medo da morte, ter um terror e um temor com relação à morte, porque ela não tem domínio sobre nós, ela não tem domínio sobre aqueles por quem Cristo morreu, porque ele lhes deu vida e vida eterna. Ele pagou por nós toda a dívida para a glória do seu nome. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor conceda-nos cada vez mais o entendimento da palavra de Deus, como lemos aqui em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos irmãos, nós vamos nos preparar agora para estarmos diante da palavra do Senhor mais uma vez e também diante da ceia do Senhor, proclamando vida por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu peço a você que fique em oração nesse momento, você também que está em casa, mesmo não tendo participação na ceia do Senhor fisicamente, mas o Cristo que está em nós espiritualmente, ele se faz presente também com você. Então vamos nos preparar aqui para estarmos fazendo o momento da ceia do Senhor, orando, lendo a palavra de Deus. Já mantenha a sua Bíblia aberta na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 11, para assim fazermos a leitura da palavra de Deus a partir do versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, a partir do versículo 23. Eu convido o presbítero Libânio a estar conosco aqui para nos ajudar na distribuição dos elementos. São poucos irmãos que estão aqui conosco, como é previsto pelo protocolo. Vamos nos colocar em pé. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Diz assim, sobre a instituição da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós,
Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos aqueles que já morreram. Amém. Vamos orar para que o Senhor, estendendo as suas mãos poderosas, esteja assim separando esses elementos para o momento da nossa comunhão. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos na beleza da tua santidade e te agradecemos, Senhor, por todo o momento realizado até aqui para a glória do teu nome. Ó Deus, estenda as tuas mãos, Senhor, consagrando esses elementos, tirando-os do uso comum, o pão e o vinho, os separando para esse momento de comunhão e de renovação da nossa fé. Ó Pai querido, nós bem sabemos que o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Não há aqui nenhum processo de transubstanciação no qual o Cristo, a sua carne, estaria no pão ou o seu sangue estaria no vinho. Mas, ó Deus, assim como foi a tua ordem para fazermos em memória de Ti, até que o Senhor venha, até que o Senhor retorne para buscar a tua igreja, nós o assim estamos fazendo para a glória de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, Senhor, se propicia a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que foi partido por amor de vós, e o deu aos seus discípulos, a cada um deles, para que compreendesse a ordem do seu sacrifício, a sua ida à cruz do Calvário, por amor de muitos, por amor daqueles que estavam com eles ali, e por amor daqueles que viriam a crer um dia na história da redenção, assim como nós estamos presentes hoje aqui diante do Senhor. Por isso ele disse: comam dele todos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice em suas mãos, também tendo dado graças, disse: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que foi derramado por amor de vós. Também com o mesmo entendimento que tivemos do pão, temos para vinho, com relação ao que Jesus ilustra o seu sacrifício na cruz do Calvário por meio do derramamento do seu sangue. Lembrando de Êxodo 12, quando foi colocado nos umbrais aquele sangue do Cordeiro perfeito, para que o povo de Deus fosse protegido da morte, assim também nós fomos livrados da morte
pelo Senhor Jesus Cristo na cruz, quando Ele disse que estava consumado. Não temos mais a dívida com a ira de Deus. A nossa dívida foi paga pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz o Senhor. Amém. Passamos ao momento da ceia dos dízimos das ofertas. Vamos louvar o hino 336 do nosso novo cântico, para que possamos estar assim, participando do momento dos dízimos e das ofertas. 336 do nosso novo cântico. Você também em casa, abra o seu inário para louvar ao Senhor. Apesar de você estar em casa, mas você está adorando e participando do culto ao Senhor. E desse momento também, onde a oração que é feita sobre os dízimos e pelas ofertas, não são só os que são entregues aqui na igreja, colocadas no gasofilácio, mas estaremos orando e rogando a Deus as ricas bênçãos do Senhor sobre o dízimo e as ofertas também dos nossos irmãos que estão em casa. 336. Louvemos ao Senhor. Vamos ficar em pé para louvarmos esse cântico. 336, que tem como título Transformação. Jesus.
Senhor também sobre os nossos irmãos que estão em casa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós, Senhor, mais uma vez te agradecemos por estarmos aqui, Senhor. Estamos com essa oportunidade que tu nos tens dado, Senhor, de estarmos mais um dia dedicado a Ti, juntos aqui também, te adorando, e também junto com tantos irmãos, Senhor, que não poderão estar aqui, mas que acompanham, Senhor, este culto de suas casas, Senhor. Nesse momento de ofertório, nós também apresentamos diante de Ti cada oferta, cada contribuição de coração, Senhor, que cada irmão colocou, Senhor, e enviou. Que o Senhor esteja, Senhor, multiplicando mais e mais, Senhor, sabendo que todo o nosso sustento vem das Tuas mãos, Senhor. E pedimos também por aqueles que puderem contribuir, para que o Senhor continue sustentando e abrindo as portas, abrindo os corações, Senhor, para que possa assim fazer como possível, Senhor. De toda forma, nós te agradecemos também pela nossa igreja, tanto no nível local quanto nacional, que sempre destina, Senhor, suas ofertas para missões, para a obra social e para tantos outros compromissos, Senhor, que a igreja tem. Dessa forma, te pedimos e te agradecemos desde já pelo teu sustento, Senhor, em nossas vidas, e oramos todos juntos. Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é teu te damos. Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é teu te damos. Amém. Vamos fazer mais uma oração final para esse momento da devocional. Eu quero convidar a irmã Nilda a orar. Passa o microfone para ela, por favor. Santo Eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por participar dessa comunhão, Senhor, com os teus santos. Ó Pai de amor, te agradecemos pela semana que passou e pela vida que tu nos concede todos os dias, os livramentos, Senhor. Ó Pai de amor, nós te agradecemos por aqueles irmãos que neste momento estão em casa acompanhando a tua mensagem, o teu culto. Ó Pai de amor, nos dá mais uma semana, Senhor, com saúde. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amados irmãos, podem sentar-se. Nós encerramos essa primeira parte da devocional e vamos fazer a parte do estudo da Palavra de Deus.